Eu posso escolher o meu próprio caminho, você pode escolher o seu próprio caminho, nós temos livre-arbítrio, então nós escolhemos os nossos caminhos. Mas o problema do caminho que nós escolhemos é porque sempre escolhemos o caminho que nós entendemos ou que nós julgamos que é para nós o melhor caminho, e tomamos decisão por nós mesmos de um caminho bom. Mas aí nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz que há caminho que para o homem parece direito. Todo caminho que a gente começa a percorrer, geralmente, quase todos, ele parece direito, ele parece bom, porque se não fosse a gente nem começaria essa corrida. Mas o caminho parece bom e a gente começa a trilhar neste caminho. Mas a Bíblia diz que o caminho pode levar à morte. Há caminho que parece perfeito, agora está maravilhoso, é isso daí, mas ele pode nos levar à morte. Não necessariamente um caminho, o único caminho que leva o homem à morte eterna é o caminho que ele trilha sem Deus, mas estou falando das etapas da vida. Então é a morte naquele projeto, é a morte naquela área, é a morte naquela situação, porque o caminho foi escolhido pela própria pessoa, e muitas vezes com o seu coração enganoso, o caminho parecia muito bom, mas logo ao passar do tempo, ao trilhar esse caminho, nós olhamos e entendemos: puxa, esse não é um bom caminho, esse não é o caminho que eu deveria trilhar. E alguns, quando conseguem enxergar, já está à beira da morte, e alguns têm a morte decretada neste caminho e nunca mais conseguem voltar, e aquela área da vida morreu. Já ouviu falar de sonhos que morreram? São caminhos errados, caminhos que nós escolhemos ao nosso bel prazer, caminhos que de vez em quando a gente fala para Deus, Deus fica de lado aí, deixa que essa área eu entendo, deixa que nisso aqui eu sou bom, deixa que eu sou esperto, e nós tomamos a decisão e nós entramos num caminho de morte. Às vezes nós corremos um caminho de morte, às vezes você está correndo um caminho de morte, mas você não consegue enxergar. Pastor, então por que Deus não me avisa? Na verdade você escolheu porque você quis, e Deus sempre avisa, mesmo você escolhendo errado. Deus avisa: está errado, esse caminho não está certo. Pastor, mas eu tenho orado, não vi nenhuma, não coloquei a mão na Bíblia para poder ver uma palavra, eu não vi nada nesse sentido para mim. Mas Deus sempre fala, como Ele está falando agora. Deus usa as pessoas para falar com você, Deus usa amigos próximos, Deus usa familiares, Deus usa o pai, Deus usa a mãe, Deus usa pessoas à tua volta, até pessoas que não são cristãs, para te mostrar e para te falar: este caminho está errado. Mas quando o caminho para nós parece direito, e nós seres humanos temos uma herança adâmica chamada teimosia, nós continuamos no caminho. Eu sei que eu estou fazendo. Quantas vezes nós batemos no peito e falamos para o pai, falamos para a mãe, falamos para um amigo próximo, falamos para o nosso líder: calma, eu sei que eu estou fazendo, calma, eu estou no controle da situação, e logo descobrimos que o caminho era um caminho de morte. E esse caminho da vida, ele muitas vezes trilhamos e encontramos a morte simplesmente porque, já que temos livre-arbítrio para escolher, nós escolhemos o que nós queremos, sem passar pelo crivo da palavra de Deus, ou sem buscar qual é a vontade de Deus realmente para a minha vida, e a gente trilha esse caminho. Pastor Sidney, eu comecei um caminho, esse caminho é de morte, eu encontrei a morte nele, então quer dizer que nesse caminho a morte está instalada, então não tem mais jeito? Sim, tem jeito. Eu quero falar sobre isso. Quando nós tomamos caminhos errados e nós descobrimos que ele é um caminho de morte, tem jeito, só que o preço a ser pago, ele é muito grande, porque todo o caminho da vida que nós trilhamos, quando nós descobrimos que não era um bom caminho, quando nós descobrimos que é um caminho de morte, o que a gente faz? A gente continua andando? Não, a gente para. Então a gente tem que voltar lá atrás para começar de novo, para recomeçar. Esse é o preço de voltar e recomeçar.
Todo mundo pode, mas não é fácil. Imagina o tempo perdido. Às vezes você entrou num caminho e você andou por ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora você viu que é um caminho de morte. Imagina naquela área 4 anos perdidos e você tem que voltar. E para recomeçar tem as suas dificuldades, porque aquele caminho, mesmo você voltando, traz consigo as dores, o sofrimento. Ele traz lições, aprendizados, traz muitas coisas com ele, traz uma bagagem emocional que é jogada pelas suas costas, para você começar de novo. E é preciso a ajuda de Deus. Era preciso a ajuda de Deus para começar esse caminho, para recomeçar então, muito mais ainda. Então há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. E sobre caminhos tem um problema muito grave que nós fazemos. Muitas vezes nós caminhamos, muitas vezes nós seguimos num caminho, e seguimos por muito tempo, mas um caminho que não era nosso caminho. Pastor, se não é meu caminho, então por que eu estou seguindo nele? Porque eu vi as pessoas falando, este caminho é bom. Eu ouvi as pessoas falando, este caminho é legal, então eu vou por causa dos amigos, por causa de algum parente, eu começo a andar no caminho que ele está andando. Mas escute, eu preciso buscar em Deus a direção para a minha vida, eu preciso perguntar para Deus, eu preciso esperar em Deus, para saber qual é o meu caminho, para não ir em caminhos de vontade própria e quebrar a cara, e também para não trilhar no caminho dos outros. Nós temos essa facilidade de olhar para o caminho dos outros e querer andar no caminho dos outros. Você já percebeu? Você pode fazer o teste aí na rua amanhã, quem sabe. Eu vi uma brincadeira uma vez num programa de TV. Um rapaz chegou no meio da rua lá em São Paulo, povo andando, passando para lá, para cá, tudo rápido. Ele chegou, parou, olhou para cima, colocou a mão e ficou assim, ó. E o povo passando, ele assim, ó. Pensa que não, passou um senhor perto dele, olhou assim e falou que começou a olhar também. Aí veio outro, viu os dois olhando, opa, cadê? Aonde? Aí veio outro, daqui a pouco tinha um monte de gente assim olhando, procurando. Aí o que chegou segundo falou para o primeiro assim, que foi? O que você está vendo? Ele falou, nada. Mas como assim nada? Não, só estou olhando para cima. Então estou perdendo tempo. Sim, estava perdendo tempo olhando para cima, querendo ver o que o outro estava vendo. E na vida é assim, às vezes nós vemos alguém trilhar um caminho, a gente vai junto. A gente vê um parente, começou por um caminho, deu certo, opa, se deu certo vai dar para mim também. Mas o ser humano é subjetivo, nós temos muitas peculiaridades, e não é aquilo que é para você, é para mim, ou que é para mim, é para você. Por exemplo, dons, talentos, aptidões, cada um tem um caminho a ser trilhado. Cada um tem que saber qual é o seu propósito. Imagina um pato olhar e ver um lebre passar muito rápido correndo, e ele corre rápido, ele pensa, eu vou correr com ele. Que dia que o pato vai ganhar a corrida de um lebre, de um leopardo, vamos colocar um animal mais veloz? Que dia? Nunca, só se ele voar, mas correndo não tem jeito. O leopardo ou a lebre vai correr muito mais rápido, porque o forte do pato não é a corrida, mas se jogar na água, o pato vai se dar melhor, porque ele foi preparado para a água. Então cada um tem a sua peculiaridade. Deus, quando fez você, fez com projetos e propósitos definidos, e nós precisamos trilhar os caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Para que nós servimos? Para onde nós estamos indo? Aonde nós vamos chegar? O que vai acontecer com a nossa vida amanhã? Quem é que pode responder? Quem é que pode dizer? Somente o fabricante entende bem o manual do produto. E Deus foi quem fabricou você, e Ele sabe como você funciona.
como você funciona. Então Ele sabe o que é melhor para você. Ele preparou dias especiais para você. Diz a Bíblia no Salmo 139, quando ainda você estava no ventre da tua mãe, Deus já havia preparado dias de bênçãos para você. Porém, Deus não vai colocar obrigatoriamente você nesse caminho, porque Ele tem o caminho, Ele tem o propósito. Aí Ele te dá a opção de escolher. Ele sempre vai mostrar o caminho, mas nós precisamos termos paciência para entender o caminho de Deus, para compreender o caminho de Deus e para poder trilhar o caminho de Deus para a nossa vida. Porque o caminho, você pode entender também como planos que nós fazemos, que nós iniciamos. O de Deus sempre vai ser melhor do que o nosso, sempre vai ser melhor do que o nosso. Então não podemos ter medo de escolher, esperando em Deus, confiando em Deus e confiando nos seus propósitos. Bom, caminho é a vontade de Deus para a minha vida, naquela área que eu devo trilhar. Eu preciso escolher bem com oração, fidelidade e esperar nele, para não trilhar um caminho errado. Imagine uma pessoa que começa uma faculdade e de repente, porque tinha um amigo que fazia, eu vou também, a gente vai junto no ônibus. Aí ele começa uma faculdade, ele estuda 3, 4, no 5º ano, de repente ele se forma. Mas depois que ele se formou, ele não teve nenhuma oportunidade na área, e não teve nenhuma vontade também de buscar com mais afinco a oportunidade na área, porque do meio para o final do curso ele entendeu e compreendeu que aquele curso não era para ele. Essa pessoa está fadada ao fracasso? Não. Essa pessoa nunca vai poder fazer uma faculdade que de repente seja a área dela, que é a aptidão dela, que é o dom dela. Sim, ela pode, mas ela tem que voltar. Ela vai lá atrás e ela vai recomeçar. Foram 4, 5 anos basicamente perdidos, porque não era o caminho dela. Ela começou o caminho de outra pessoa, não era o caminho dela. Então ela teve que voltar e recomeçar. Não é perdido, porque tudo na vida nós temos aprendizado, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Recomeçar nunca é fácil, nunca vai ser fácil, mas é preciso e é necessário. Se em algum dos seus caminhos você fracassou, para algumas pessoas o fracasso é o final de tudo. Mas o fracasso, irmãos, algumas pessoas vão caminhando, sabe aqueles filmes que você está correndo de alguém, aí você entra numa rua sem saída, não tem mais para onde ir, você só pode parar e esperar agora a morte, porque o assassino está vindo ali atrás. Isso é fracasso? Não, isso não é fracasso. O fracasso é apenas um desvio, não é uma rua sem saída. Você entrou, aí não dava, você vai desviar, você vai contornar e continuar a sua trajetória. O fracasso não é o fim. Na verdade, a gente diz, tudo tem um começo, meio e fim. Nem tudo tem começo, meio e fim. Algumas coisas têm fim porque a pessoa não consegue enxergar naquela situação ou naquela área o recomeço. Mas muitas coisas, a nossa vida, ela tem como ser recomeçada. Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. Em um único dia, uma tragédia terrível, seus filhos todos morreram, perdeu os empregados, perdeu a sua riqueza, perdeu os bois, os jumentos. A tua esposa disse, amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó simplesmente diz assim, não, eu vou esperar em Deus. Eu sei que Deus tem alguma coisa para mim. Jó estava em algum momento da vida perdendo a esperança, quando ele recebeu uma palavra que eu quero compartilhar com você, que talvez tenha perdido as esperanças, ou talvez esteja morrendo aí pelo caminho, achando que já não é mais, não tem mais como viver um sonho em determinada área, porque você fracassou. Não tem como mais sonhar, porque o final daquilo era a morte, e você então já aceitou a morte como o decreto. Quando Jó estava perdendo as esperanças, veio para ele essa palavra:
em Jó 14, versículo 7, porque a esperança para a árvore cortada. A árvore cortada, a gente pensa logo na morte. A árvore cortada seria os fracassos, se por alguma razão, de alguma maneira, cortaram os seus sonhos, seus projetos, se de alguma forma cortaram áreas da sua vida. A Bíblia diz assim: porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda ela se renovará. Quando a árvore é cortada, vai chegar um determinado tempo que ela vai renovar, e não cessarão seus renovos. Ou seja, uma pessoa que tinha um sonho em uma área, mas escolheu um caminho errado, ou começou a trilhar o caminho de outra pessoa, e agora se sente um fracasso, a esperança para você, a esperança para recomeçar, e a Bíblia diz que não cessarão seus renovos. Você poderá sonhar, e quando começar a trilhar nesse caminho novo, dentro da direção de Deus, muitos outros brotos surgirão, porque haverá a bênção do Senhor. Deu tudo errado, é hora de recomeçar. O cristão não pode desistir, não aceitar a morte como decreto, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então há esperança para você. Há esperança nessa área. Pastor, essa área profissional, eu tinha projeto, tinha sonhos, deu tudo errado. Converse com Deus, fale com o Senhor, busque a direção dEle. Ainda há esperança para você, há esperança para a árvore cortada. Versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, mesmo que o tronco se secar, mesmo que botarem fogo no tronco daquela árvore, ao cheiro das águas ela brotará. Essa água, é claro que é a água para nós, para caminhos, para projetos, para a vida, é a água do Espírito Santo de Deus. Ao cheiro das águas ela vai brotar. Então há esperança. Eu preciso recomeçar, eu preciso continuar lutando. Irmãos, a vida é uma batalha constante. Desistir é cruzar os braços e é decretar a derrota. Desistir é dizer assim: diabo, você venceu. Desistir é você dizer: Senhor Jesus, teu sacrifício foi em vão. Desistir é você parar, e não importa qual a situação, continue firme, continue com fé, continue lutando, porque há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. Caminho para o homem, mas quando o caminho está na direção de Deus, quando você coloca nas mãos de Deus e trilha esse caminho, mesmo trilhando o caminho de Deus, nós temos que tomar cuidado. Pastor, esse caminho não era de Deus, porque fracassou. Ele poderia ser de Deus, mas no meio do caminho, de repente você resolveu pegar algum desvio, resolveu pegar algum atalho, e nesse caminho de Deus não tem atalho. Pegue o caminho, vá em frente, siga firme naquilo que Deus tem proposto para o teu coração, naquilo que Deus tem preparado para você. Os homens fazem muitos planos, eles preparam muitos caminhos, mas o propósito de Deus é o que prevalece. Muitos caminhos podem dar errado porque não era propósito de Deus, e nós aprendemos isso ao longo da vida, com as pancadas que a vida dá, e aí nós vamos entendendo, e todas as vezes que precisarmos recomeçar em um caminho, porque não importa qual é o caminho que você fracassou, não importa o quanto você foi humilhado,
o Senhor vai te honrar. Se você olhar para a palavra de Deus, ao cheiro das águas brotará. Se olhar para a palavra de Deus e confiar em Deus, você vai voltar a trilhar um caminho de fé, de esperança, e Deus vai te abençoar. No lugar que você foi envergonhado, humilhado, você terá dupla honra, diz a palavra de Deus. Mas eu preciso olhar para Deus, para os caminhos do Senhor e trilhar os seus caminhos.